Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre colisões, que é um assunto que cai bastante em provas, tá? Então fiquem até o final do vídeo. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. É muita coisa, mas eu tenho certeza que vocês conseguem fazer isso rapidinho, tá bom? Conto com seu apoio, então vamos embora para o vídeo. E quando a gente fala de colisões, nós podemos definir uma colisão como um choque entre partículas, tá? Que vai ter uma interação em termos de forças, tá? Muito intensa. E o intervalo de duração dessa colisão vai ser muito curto, coisa de milésimos de segundo, tá? Frações de segundo. Então, nesse tipo de situação, a gente vai ter o que nós podemos dizer de uma conservação da energia potencial gravitacional, tá? Então, por que que isso acontece? Se nós observarmos, durante a colisão, esses objetos eles não vão ter uma variação apreciável, ao menos, da sua altura, tá? Por quê? Porque durante a colisão, as partículas, no instante exato da colisão, as partículas elas não têm uma variação da sua posição, tá? Então a gente pode considerar que essa posição ela é invariável, claro, é uma aproximação, mas se a gente fosse levar em conta tudo isso, muito provavelmente nós nem conseguiríamos, tá? Ou precisaríamos de uma instrumentação laboratorial muito detalhada para que a gente conseguisse medir uma variação apreciável dessas partículas, principalmente porque muitas dessas partículas elas não têm uma estrutura tão elástica a ponto da gente identificar uma deformação apreciável delas, tá? Então, para todos os efeitos, a gente considera que a energia potencial gravitacional ela vai se conservar. Então isso vai levar a uma consequência imediata na lei de conservação de energia, que se a energia potencial ela vai se conservar, o único termo que vai permitir uma variação vai ser o termo da energia cinética. Então por isso que quando a gente fala de colisões, a gente está falando somente de conservação da energia cinética, tá? Porque em termos de variação da energia potencial gravitacional, não vamos ter uma variação apreciável, tá? Nem mesmo de variação de energia potencial elástica, tá bom? Um outro dado importante para a gente resolver esse tipo de problema de colisão é o coeficiente de restituição. Esse coeficiente, se vocês observarem, ele está medindo simplesmente a velocidade relativa das partículas após o choque, V1 menos V2, em relação à velocidade das partículas antes do choque, V1 inicial menos V2 inicial. Então, se essas partículas têm uma colisão elástica, esse coeficiente de restituição ele vai ser igual a 1. Tá? Então, é um dado que pode ser utilizado também para resolver esse tipo de problema. Então, tenha em mente esse coeficiente, que ele é fácil de lembrar, tá, gente? É simplesmente a velocidade relativa, ou seja, a velocidade de uma partícula menos a outra, depois da colisão, dividido pela velocidade relativa das partículas antes da colisão. Velocidade de uma partícula menos a outra antes da colisão, tá? Ok. E aí, para a gente resolver esse tipo de problema de colisão, basta a gente usar duas leis de conservação: conservação da energia e conservação do momento linear. Então, quando a gente fala de colisão elástica, nós estamos falando de uma colisão em que o coeficiente de restituição é igual a 1, tá? Dependendo do problema, pode ser útil a gente utilizar esse dado aqui. Mas, em geral, a gente vai utilizar simplesmente essas duas leis de conservação. Se o momento linear se conserva, a soma dos momentos iniciais das partículas vai ser igual aos momentos lineares finais das partículas. E como a energia se conserva para esse tipo de colisão, a gente vai ter que a soma das energias cinéticas iniciais vai ser igual à soma das energias cinéticas das partículas finais, tá? Já na colisão inelástica, a gente vai ter ainda assim uma conservação do momento linear, tá? O movimento ele vai se conservar, o movimento ele vai ser transmitido de uma partícula para outra, elas vão trocar movimento, mas como um todo, o movimento vai permanecer constante, porém a energia pode não ser constante, porque pode ter um acréscimo de energia, por exemplo, se a gente estiver falando de uma partícula que libera uma certa quantidade de energia, geralmente a gente fala muito de granada, né? Ou então, se a gente tiver uma perda dessa energia, né? Quando a gente tem uma colisão, por exemplo, em que há uma deformação da superfície dos corpos, por exemplo, uma batida de carros, né? Nem toda batida de carro ela é inelástica, tá? Algumas, principalmente se for aquelas bem leves no para-choque do veículo, tá? A gente não tem uma deformação. Então, deformação permanente que eu digo, tá? Então, a gente vai ter uma colisão elástica. Mas, se a gente tem uma deformação permanente, isso vai implicar numa perda de energia cinética. Consequentemente, ao invés da gente ter esse termo aqui menos esse igual a zero, esse termo aqui menos esse vai ser simplesmente igual a um certo valor Q, que é justamente
é a quantidade de energia que foi ganha ou perdida durante essa colisão, beleza? Então vamos aplicar isso a um exemplo. Suponha que a gente tem aqui a seguinte situação, onde essa partícula se choca com essa, que estava inicialmente parada, e após essa colisão, tá, que eu representei aqui dessa forma, a gente quer saber qual é a velocidade da partícula A. Tá? Então a gente tem os dados da partícula A como velocidade inicial e massa, e os dados da partícula B como velocidade inicial e massa também. Para a partícula B a gente também tem o seu dado final, porém para a partícula A gente não tem a sua velocidade inicial. Então nesse caso a gente vai precisar simplesmente utilizar a conservação do momento linear. Tá? De cara vocês já podem aplicar essa lei da conservação do momento linear porque vocês vão sempre precisar dela, tá bom? E aí substituindo aqui os valores, massa da partícula A vezes a sua velocidade inicial, mais massa da partícula B, velocidade inicial da partícula B, é igual a massa da partícula A vezes a velocidade final da partícula A, mais massa da partícula B, vezes a velocidade final da partícula B. Substituindo os dados que nós temos, tá? A gente precisa só tomar um certo cuidado aqui. Por quê? Porque a gente precisa orientar corretamente o nosso eixo, tá? Nesse caso aqui, a nossa orientação ela é até simples, tá? Porque se a gente pegar o nosso eixo e orientá-lo nesse sentido aqui, tá? As velocidades de todas as partículas, ao menos das partículas que nos foram dadas, vão estar sempre orientadas positivamente. Então a gente só precisa aplicar, como foi aplicado aqui, ó, velocidade da partícula A inicial foi positiva e velocidade final da partícula B ela foi positiva, tá? Porque ambas estão orientadas para a direita. Mas lembrando que esse é um ponto muito importante, tá? Esse problema aqui é unidimensional, então ele é mais simples, mas mesmo assim a gente precisa fazer essa orientação, porque eventualmente pode ter uma partícula indo no sentido contrário. Consequentemente, essa velocidade vai ser negativa, beleza? Então é importante a gente saber qual é a orientação inicial para que a gente consiga saber qual é a direção final da partícula, né? Se ela está indo para a esquerda, direita, enfim. E aí, realizando essas substituições, nós simplesmente obtemos que a velocidade da partícula A, após a colisão, ela é 2 metros por segundo. E para a gente aplicar o que nós acabamos de ver aqui, eu vou deixar a seguinte pergunta. Qual é, né, para casa, vou colocar aqui, para casa. Para casa, a energia cinética se conserva? Então, como é que vocês podem verificar se a energia cinética se conserva? É simples, né, gente? É só verificar se essa igualdade aqui, ela vai se manter. Então, vocês podem calcular a energia cinética da partícula A inicial, somar com a da partícula B, e ver se vai ser o mesmo resultado da soma da energia cinética da partícula A final com a soma da energia cinética da partícula B final, tá? Se essa igualdade se verificar, então beleza. Temos uma colisão elástica. Se ela não se verificar, nós temos uma colisão inelástica. Então aí fica a pergunta para vocês, coloquem aqui nos comentários qual é a resposta, tá bom? Por hoje é só, a gente nos vemos então no próximo vídeo, fiquem com a mensagem da aula de hoje e um forte abraço para vocês. Até mais, gente!